se nós partimos do princípio que o tempo não existe, para onde é que nós estamos a caminhar? Sabes, eu diria que a maneira como muitas pessoas pensam no tempo está errada a priori. Muitas pessoas confundem espaço com tempo. E como têm noção de se movimentar por lugares e haver um decurso que chamam temporal, Exato, coisificam espaço o e tempo, como se fosse uma coisa que também existe e de onde se pode ir e vir. Mas não, isso é o espaço. Isso é o espaço. Eu diria que o tempo é uma percepção que nós temos, é de certo modo uma criação mental que nos dá jeito para nos ajudar a organizar a vida e os acontecimentos. Ora, o que é que eu julgo que também podemos juntar como hipótese de trabalho? Quando alguém prevê o futuro, eventualmente não é porque o visitou como se vai a um lugar, mas porque captou linhas de tendência fortes para esse futuro. Ok. Aqui estou a dizer uma coisa tabu para muitos cientistas, que é Sim. admitir que exista uma teleonomia, portanto um senso de direção encaminhando o universo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Vítor Rodrigues. Ele é psicólogo, psicoterapeuta há mais de 30 anos, investigador da consciência, é pioneiro em áreas como a hipnose, a meditação, estados ampliados de consciência e é daqueles convidados com quem eu posso explorar os caminhos mais curiosos da psique e, portanto, é mesmo isso que vamos fazer. Bem-vindo, Vítor. Obrigado, é um gosto. Obrigada por teres ido até aqui. Falaram muito bem de ti, disseram-me que tu eras a pessoa certa com quem eu poderia falar sobre tudo aquilo que eu tenho curiosidade, não é? Portanto, vamos ver onde é que vamos parar com esta conversa. Sei que há caminhos muito interessantes e se calhar eu vou começar pelo inconsciente, que para mim, na minha visão, é a base de tudo, não é? E a base de tudo, ou seja, é daí que tudo parte, pelo menos na psique humana. Eu gostava de começar por te perguntar, no fundo, o que é o inconsciente? Se é, tal como Freud diz, um porão para a mente, o porão da mente, ou se é de facto um sítio onde existe muito material rico e que está de certa forma ligado à nossa espiritualidade, ao coletivo. O que é que no fundo é o inconsciente? Ora bem, pois aí temos que dar uma pequena curva, porque o velho vovô Freud, quando falou realmente de inconsciente, estava a falar daquele tipo de inconsciente que fica fora da nossa consciência porque é reprimido, é posto fora ou é esquecido, mas continua a influenciar-nos. Podíamos estar aqui muito tempo a dizer que se calhar há um inconsciente corporal, há um inconsciente de certo modo neuronal, há um inconsciente do plano emocional, etc. Mas, portanto, estamos a falar de informação, de certo modo ativa, está viva dentro de nós, mas não estamos a ter acesso direto através do raciocínio consciente e tudo isso. Muita dessa informação vem do passado, vem de coisas que nos aconteceram, que, como digo, ou foram postas fora da consciência por serem dolorosas e inconvenientes, Exatamente. ou por serem esquecidas, de certo modo. Sim. Agora, há autores pós-freudianos, claro, e alguns extremamente anteriores ao Freud, Sim. que falaram, e com razão, num inconsciente que é, de certo modo, o inconsciente que eu diria às vezes de relativa fraca qualidade. É um inconsciente pouco elaborado, é um inconsciente ligado aos nossos instintos, a coisas de base no humano, por vezes à nossa animalidade também. E há um supraconsciente, há um inconsciente superior. É por isso que tens autores como o Sri Aurobindo a falar de uma supramente, uma mente superior à mente cognitiva, raciocinadora, etc., que tem acesso a um panorama de informações muito mais amplo e, por vezes, digamos, cósmico. Ok, é tal inteligência cósmica, não é? Exatamente. Ok. E, portanto, temos que ver que este domínio do chamado inconsciente é mesmo muito vasto. Uma parte dele remete-nos para o passado, outra parte remete-nos para o futuro. E deixa-me, Aliás, acrescentar-te já uma coisa de que eu às vezes gosto de falar, que é daquelas que não vejo por aí referidas. Quando nós falamos em, por exemplo, em terapias regressivas, geralmente estamos a lidar realmente com o passado, Certo. não forçosamente freudiano de maneira Sim. nenhuma. Há um inconsciente muito mais amplo que isso, mas que também está ligado ao passado. E tentamos, de algum modo, ajudar as pessoas a libertarem-se de limitações, de bloqueios, de dificuldades ligadas ao passado, seja nesta vida ou em supostas vidas anteriores. Num outro território, quando falamos em iniciação, em tradições espirituais que fazem cerimónias iniciáticas, estamos a falar de momentos em que são feitas revelações às pessoas e são supostamente aplicados estímulos energéticos às pessoas que vão expandir a consciência delas, mas ainda na direção do futuro. Ou seja, eu diria que terapia regressiva passado, iniciação futuro. Uau!
expansões Incrível. nessa linha, Ok. o que se torna muito Bastante mais interessante mesmo, interessante, não é? também. Ahm, Tu falaste em terapia regressiva e há sempre algo que desperta em mim quando falamos em terapia regressiva, porque quando tu estás com um paciente a fazer terapia, ahm, o paciente pode recordar memórias de supostas vidas passadas ou memórias que não sabemos bem de onde é que vêm. E eu gostava de perguntar se esse conteúdo é apenas conteúdo simbólico ou se de facto existe a possibilidade de ele estar mesmo a falar de vidas passadas. Exatamente. Bom, deixa-me dizer-te que para já há um fenómeno também interessante que acontece e que tem um pouco a ver com a questão de ser simbólico ou não. Há pessoas que usam supostas vidas anteriores como um mecanismo de defesa para não falarem desta. Sim, é verdade. Eu já encontrei casos, como imagina, começa uma sessão e vou transmitir à pessoa que vai em busca no seu mundo interior da origem de um determinado problema. E a pessoa começa a descrever que está a ver um templo grego, aparentemente muito bonito, tem umas colunas impecáveis em mármore branco, há uma procissão de gente de túnica branca com tochas nas mãos, e ela está lá no meio e é uma sacerdotisa. E depois eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com o problema que pretendemos tratar nesta sessão? Não, mas é tão bonito. Então eu vou contar até 3 e quando chegar a 3 vai saltar para o momento que lhe importa tratar. 1, 2, 3, Ok, pumba. estou a perceber. Epá, tenho 3 anos de idade e estão em cima de mim. Acho que estou a ser violado. Uhum, E aí uhum. pronto, ok, estava a ser um mecanismo de defesa para Percebo. escapar também. Mas há Ma- exatamente o inverso. Mas esse, por exemplo, quando alguém tenta escapar, ou seja, quando alguém tenta escapar através de uma vida passada, pode ser um mecanismo de defesa, é isso que estás a dizer? Por vezes é um mecanismo de É um defesa, mecanismo de defesa. quase Mas a inesperadamente. recordação é real? Não sabemos, eu sei, mas Aí não sabemos, quer sim. dizer, muitas vezes eu diria que as pessoas embarcam numa espécie de vivências simbólicas como mecanismo de fuga. O Book Club nasceu de uma vontade enorme de partilhar com o mundo e com a minha comunidade os livros que eu vou lendo e que mais me marcaram. Não nasce só dessa vontade de partilhar, mas de também estar presencialmente com a comunidade, de nos conectarmos, de integrarmos o livro, de falarmos com especialistas da área que nos podem acrescentar valor sobre temas de desenvolvimento pessoal. Há 2 sessões por mês, uma sessão online e uma presencial. A sessão online é no início do mês, onde é praticamente uma aula mais teórica sobre o livro, onde falamos sobre os principais insights do livro do mês. E a segunda sessão é um encontro presencial, onde nos encontramos para falar sobre o livro, para integrá-lo e para trazê-lo para a prática, com um especialista, mentor ou autor do livro que vai sempre acrescentar valor. As pessoas podem se inscrever em www.somosinfinitos.pt/book-club e lá podes ter acesso a todas as informações. Não precisas de ler o livro para fazer parte do Book Club, não precisas de ter o livro para vir ter connosco, portanto junta-te a nós. Boas leituras. Mas há casos muito concretos em que eu penso que estão mesmo a falar de uma vida anterior. Ok. Eu não Consegues dar um tenho. exemplo Sim, estava concreto? mesmo a pensar num que foi, aliás, divertido. Uma pessoa que aliás, era muito cética e numa determinada sessão, de repente viu-se numa vida anterior em que tinha acabado de cair do cavalo, estava a morrer. Depois começa a perceber-se: mas eu sou um homem, mas eu estou de armadura. Mas houve um pseudo-amigo que me atacou pelas costas de repente com uma lança. Hum, Vil traidor, não se pode confiar em ninguém. E trabalhou-se isto, tinha um valor terapêutico, tinha a ver com mecanismos da pessoa ser desconfiada, digamos, em relação aos outros, na vida atual, tudo isso. Só que ela tinha captado uma série de detalhes e os detalhes eram curiosos. Por exemplo, ela lembrava-se exatamente do modelo de armadura na suposta vida uau, anterior, lembrava-se do tipo de capacete que tinha uma viseira muito própria que fechava de cima e de baixo e cruzava em frente. que giro. Pouco vulgar, não se vê muito disso em filmes hollywoodianos, não é? Uhum. Lembrava-se da sequência de penas do capacete cá em cima. É que giro. Lembrava-se do nome da terra em que isto acontecia. E o nome de terra era um nome francês. Ela depois foi em busca dessas informações e encontrou uma terra com aquele nome, que era francês, mas era uma terra que no tempo correspondente àquele modelo de armadura, que ela também encontrou, era uma terra que pertencia à Alemanha. Ok, E interessante. efetivamente, aquele tipo, aquele tipo de armadura tinha, entre outras coisas, sido usada por uma determinada família alemã
naquela terra que era alemã na época, e a heráldica dessa família tinha uma sequência de cores que correspondia à sequência de cores das penas do capacete que ela se lembrava de ter tido. Uau, incrível. Quando entras neste território, Sim, já. começas a pensar, então, mas onde é que esta pessoa foi buscar a informação? Uhum. Ou foi por meios paranormais, tipo clarividência à distância, ou qualquer coisa igualmente estranha, e que também remete, de algum modo indireto, para a hipótese de termos uma mente que não é só cérebro, Uhum. ou então ela está a lembrar-se de uma verdadeira vida anterior, porque a informação é demasiado específica. Uhum. Certo. Isto é como quando alguém supostamente prevê o futuro e diz: eu vejo que vai cair um avião na Portela. Então quando? Que modelo é? Que avião é esse? Não sei. Isto vale pouco. Sim. Agora, se a pessoa disser que vai ser amanhã, é um bimotor, amarelo, vão morrer 3 pessoas, etc., ou a pessoa pôs lá uma bomba e sabe por essa razão, ou passa-se Exato. aqui qualquer coisa Mas que tem que quando ser há esse tipo explicada. de clarividência ou previsão do futuro, por exemplo, existe a hipótese de nós estarmos efetivamente ligados, ou seja, eu sei que estamos ligados a uma inteligência cósmica e superior a nós, não é? Superamente. Mas isto põe em causa a questão do tempo, não é? Porque então o tempo não existe, não é? Se nós partimos do princípio que o tempo não existe, para onde é que nós estamos a caminhar? Não estamos a caminhar só em direção a nós mesmos, não estamos só aqui a relembrar. Não sei se estás a perceber a pergunta. Sim. Sabes, eu diria que a maneira como muitas pessoas pensam no tempo está errada a priori. Ou seja, muitas pessoas confundem espaço com tempo. E como têm noção de se movimentar por lugares e haver um curso que chamam temporal, Exato, coisificam espaço o e tempo. tempo. Como se fosse uma coisa que também existe e de onde se pode ir e vir. Mas não, isso é o espaço. Isso é o espaço. O tempo, eu diria que o tempo é uma percepção que nós temos, é de certo modo uma criação mental que nos dá jeito para nos ajudar a organizar a vida e os acontecimentos. Mas nós estamos sempre no presente. Nós estamos sempre no presente e o presente mexe, está em movimento. Nós temos fragmentos que nos dizem onde é que o movimento do presente esteve outrora e temos previsões. Se ele continuar mais ou menos assim, para onde é que se vai encaminhar? Por exemplo, nós não sabemos se o Sol amanhã vai nascer outra vez. Mas presumimos que sim, porque Tudo estamos indica habituados que a isso e porque tudo indica que ele vai continuar a mover-se de uma determinada maneira e o planeta Terra também. Ora, o que é que eu julgo que também podemos juntar como hipótese de trabalho? Quando alguém prevê o futuro, eventualmente não é porque o visitou como se vai a um lugar, mas porque captou linhas de tendência fortes para esse futuro. O que é que isso Captou um significa? encaminhamento de acontecimentos. Ok. Aqui estou a dizer uma coisa tabu para muitos cientistas, que é Sim. admitir que exista uma teleonomia, portanto um senso de direção, encaminhando o universo e os lugares de cada do universo. Ou seja, estamos a falar aqui da hipótese de haver algures, uma espécie de planeamento, de encaminhamento de acontecimentos e a pessoa tem acesso a essa informação. E, É portanto, incrível o que estás a dizer, Vítor, porque ontem eu estava a comentar com uma amiga minha que. Então, basicamente, há um casal de senhores mais velhotes que todos os dias fazem o caminho aqui nesta zona com um cão. E todos os dias eu e essa minha amiga vemos essas pessoas a passarem todos os dias com um cão. E aquele casal sempre foi muito especial para nós e nós nunca percebemos porquê. Porque sempre que eles passavam por nós, nós ficávamos tipo: olha, pá, que giro, que ritual, todos os dias caminham com o cão. Parece que o propósito de vida deles é passear o cão ali de uma forma muito espiritual. E há 3 dias a Sara passa na estrada e vê o cão morto e o senhor a chorar à beira da estrada. E para e vai ter com o senhor e diz-lhe: precisa de ajuda, o que é que aconteceu? E o senhor disse: passou aqui um autocarro, atropelaram o meu cão e estava lá o cão morto. Ou seja, aquilo foi muito impactante para nós porque aquilo era vê-los a fazer aquilo todos os dias de uma forma ritualesca. Foi muito importante para nós, aquilo comunicava alguma coisa. E eu virei-me para a Sara e disse assim: imagina que nós, quando vimos aquele casal, houve algo que nós identificámos como se nós já soubéssemos que isto fosse acontecer e, portanto, nós fomos magneticamente atraídas para aquele casal. Ou seja, não sei se estás a perceber o que eu quero dizer, é difícil sim. explicar isto. Ou seja, o que eu quero dizer é, será que nós reparámos naquele casal todos os dias porque sabíamos que isto ia acontecer ou havia algo que direcionava para algum lado? Porque foi a Sara que foi ter com ele e que o acolheu. Sim. Percebes o que eu estou a dizer? É uma hipótese, não sei.
Eu diria que pode acontecer perfeitamente. E há, portanto, aí estás a levantar uma questão que também, para mim, remete para a hipótese de interferirmos no curso dos acontecimentos. Ou seja, de algum modo captamos um futuro possível e esse futuro pode ou não acontecer e pode Exatamente. depender um pouco da nossa intervenção. Há casos em que se calhar não vai depender, noutros casos talvez. Eu lembro num episódio, há uma série de anos, em que uma mulher que eu conhecia me contou uma coisa, que foi confirmada, em que ela conhecia um homem que trabalhava, digamos, como bruxo e que de vez em quando fazia previsões de futuro. Eles eram amigos. E ela costumava a viajar muito de Lisboa para o Algarve. E tinha zonas onde costumava ir a determinadas velocidades, nem sempre 100% legais. Hum. E ele disse-lhe a certa altura: Eu sei que tu vais para o Algarve em breve, mas olha, se tu, sobretudo entre os quilómetros X e Y, tu fores à velocidade a que costumas ir, tive muito prazer em conhecer-te, a gente Ok. despede-se já aqui. Ela já o conhecia de outras leads, tomou aquilo muito a peito e, sobretudo, naquela distância, ela onde ia, costumava ir a 140, foi tipo a 80. Chegou a uma determinada curva, que costumava fazer a 140, e de repente estava um carro a fazer manobras atravessado à frente dela. Como ela ia a Uau. 80, ela conseguiu travar e evitar. Se fosse à velocidade habitual, tinha morrido. Uhum. Quase Incrível. certeza. Pois, esse tipo de episódios são muito familiares. A minha família e especialmente a minha mãe sempre teve muito contacto com mediums ou, de certa forma, com videntes. E eu conto muitas vezes esta história porque a minha mãe tinha uma grande amiga que era a Vilma, ela era da África do Sul e era vidente e ela passava muito tempo connosco. E, e por acaso, enfim, só fazendo aqui um contexto, a minha vida antes era muito oposta àquela que eu tenho hoje, ou seja, eu era uma pessoa muito gorda, fumava um maço de tabaco por dia, tinha uma vida muito sedentária, pronto. E o meu irmão era todo atlético. E a Vilma um dia virou-se para nós e disse ao meu irmão, porque o meu irmão estava-me sempre a chamar gorda a brincar, e virou-se para nós e disse assim: One day she will be fit and you will be fat. E ela, quando disse isso, eu, tipo, sei lá, até pus em causa o trabalho dela. Eu pensei, isso é completamente impossível. Eu nunca corri 1 quilómetro na vida, nunca fiz exercício físico. E curiosamente, essa vidente disse que ia morrer num acidente de carro na África do Sul. E Uhum. morreu num acidente de carro na África do Sul. E efetivamente eu tornei-me fit, algo que eu nunca imaginaria na minha vida. Portanto, estes casos são muito curiosos. E, portanto, essa hipótese de nós podermos, de facto, uh, ou os videntes entrarem em contacto com linhas direcionais, não é? Que apontam para uma direção, mas há direções infinitas, ou não? Há possibilidades infinitas. Não existe um campo onde tudo é infinito e existem possibilidades. Pessoalmente duvido disso por uma razão. Porque eu penso que também existe karma, que condiciona muito os acontecimentos e condiciona-os em determinadas direções. E penso que existe, se quiseres, a mente dos deuses. Hum, E eventualmente a mente dos deuses tem planos. E ok. nós podemos, isto é um bocadinho como um peixe no rio, que pode ter a sua margem de arbítrio para nadar um bocadinho para a esquerda ou para a direita, ou pôr-se um bocadinho à corrente, etc. Mas ele vai ser levado pelo rio e arrastado pelo rio para onde o rio vai. Aí não tem grande hipótese nem grande escolha. Ok. Eu penso que existe isto no Ou nosso seja, é como mundo se mais eu alargado. quisesse ir. É como se o meu destino, eu quisesse ir para o Porto. Eu posso ir pela estrada que eu quiser, mas eu vou sempre parar ao Porto, certo? É um Exatamente. bocadinho isso. É, Ok. precisamente. Então será que já está tudo predestinado? Isso eu também não acredito de modo nenhum. Eu penso que nós temos uma margem de escolha e temos inclusivamente uma coisa que é a criatividade. Pode Exatamente. funcionar a muitos níveis, de muitas maneiras. Estou convencido que quando evoluímos mais como seres humanos, de certo modo começamos a ter hipóteses criativas muito mais poderosas, um bocado, lá está, de novo, próximo da noção de algumas tradições espirituais do que seja criação, poder criador. Uhum. Aí podemos até dizer que talvez seja verdade que alguns seres humanos conseguem influenciar a realidade, Ok. por vezes de maneira mais ou menos negativa, mas geralmente os mais poderosos a esse nível são os que evoluíram o suficiente para já não fazerem nada negativo, nos nossos termos. Agem Hum. muito mais por amor e agem a partir de níveis de consciência onde o egoísmo
o egocentrismo, digamos que a agressividade num sentido malévolo, etc., já não são compatíveis. Mas não há, ou seja, eu acredito que não há seres iluminados no planeta Terra, né? Porque senão não estariam cá. Ou seja, quando tu falas em seres com um nível de consciência maior, ou estados mais elevados, ou seja, estão muito mais próximo do estado de consciência de amor, não é? Em vez da culpa ou da tristeza, da dor, talvez. Exatamente, vibram noutras esferas. Mas sabes que eu penso que há mesmo seres humanos iluminados que ainda têm corpo físico Ok. e parecem ser semelhantes aos outros, mas já não é bem assim. Ou seja, quando pensas até em alguns seres humanos recentes, como o Sri Aurobindo, de Sim. facto, ou como um Ramakrishna, ou outros que Uhum. tens, estamos a falar de seres que tinham um corpo físico aparente, visível, mas pareciam estar num estado de consciência completamente fora do que nós normalmente compreendemos. Sim. Ou seja, é como se Verdade. interiormente tivessem realmente um acesso mais ou menos permanente a outros níveis de realidade. E, por exemplo, do Aurobindo conta-se que por vezes ele tinha visitantes que iam ter com ele e eles ainda vinham a 3 km, ele já sabia quem eram, ao que vinham e por aí adiante. Como se os sensores deles estivessem realmente muito estendidos Uhum. através do Muito espaço. interessante, sim. E há muitas descrições deste género. Eu estou convencido que sim, que à medida que nós de alguma transcendemos o nosso eu pessoal, muito egocêntrico, muito preso ao mundanismo, a viver neste mundo, Uhum. adaptar-se, querer estar cá, perceber como é que isto funciona, fazer previsões, controlar a vida, etc. Quando começamos a transcender isso, de certo modo, aquilo que começa a ser importante já não tem a ver com esta vida mundana, tem a ver com o destino do cosmos, tem a ver com Uhum. o encaminhamento das coisas, tem a ver, se calhar, com colaborar com a marcha da humanidade e Uhum. até com a marcha desta humanidade em relação com outras humanidades. Certo. E aí há seres que eu penso que são um bocado seres cósmicos à paisana. Interessante. Mas no fundo, então, qual é que é o propósito de estarmos aqui, não é? Porque agora estás a recriar novas sinapses aqui dentro ou novos pensamentos, porque na minha cabeça, ou seja, o propósito de estarmos aqui é só estar, sim, eu sei, é só estar, mas é um bocado a evolução, não é? E se o nosso propósito passa pela evolução, quando nós estamos num estado iluminado, talvez já estejamos num estado de perfeição, ou não? Ora bem, há uma resposta simples que é não sei. Sim. Ou seja, eu tenho uma certa percepção interior de como é um estado iluminado Uhum. para determinados seres, mas não sei daí para diante o resto da história. Sei Exatamente. teoricamente por ter lido, não sei por experiência. O que nos é dito em alguns escritos, nomeadamente escritos teosóficos antigos, escritos da Escola Arcana, Rosacrucianos e outros, é que mesmo quando chegamos à iluminação, quando nos tornamos, digamos, mestres da sabedoria, já não estamos no ciclo de encarnações humano. Ok. Estamos livres disso. Já não temos eu pessoal, já não temos ambições para este mundo, estamos Exatamente. fora do filme. Uhum. Mas, se calhar, o filme outro filme Que nós já não prossegue noutros sabemos. níveis mais cósmicos. Uhum. E aí talvez tenhamos um papel que lá está, é muito mais alargado. Se calhar Uhum. é outro drama, outro filme, Uhum. onde já estamos em contacto com outras civilizações, com outros mundos, com outros Uhum. planetas, com outros sistemas, Então galáxias, podemos dizer que etc. se calhar o propósito aqui é um bocado a dissolução do ego, não é? Eu diria que sim, é atingir um determinado estado de libertação e de afirmação da consciência, a partir do qual, se calhar, as regras dos nossos jogos mudam muitíssimo. Uhum. E realmente, por exemplo, se vês os escritos de alguns autores, falam noutras hierarquias espirituais, noutros planetas mais elevadas que a nossa, falam na possibilidade de uma pessoa chegar a um grau dito de mestre da sabedoria e depois escolher, de certo modo, um destino cósmico. Hum. E ter mesmo Giro. várias escolhas possíveis a esse nível. Isso é incrível. É mágico mesmo. Ahm, Bom, de facto, eu acho que é muito arrogante da nossa parte acharmos que estamos aqui sozinhos e mandamos nisto tudo, não é? É arrogante e é naivo ao mesmo tempo, não é? Sim. E sabes que eu penso que quando se fala nesta hipótese de haver civilizações extraterrestres e até de nos visitarem, eu penso que nós temos um problema que é o mesmo que alguns terrestres e até Uhum. antropólogos encontraram que é assim. Vamos imaginar que eu vou à Nova Guiné de há um tempo atrás e há lá uma série de tribos de canibais
que se dedicam à feitiçaria e que literalmente se comem uns aos outros. Uhum. Eu vou ter com uma das tribos e dou-lhe alguma tecnologia de guerra, mais ou menos avançada, ou tecnologia que eles convertam em guerra facilmente, tipo umas Sim. metralhadoras, umas coisas dessas. Eles vão chacinar as outras tribos todas de imediato e vão comê-las. Uhum. E nós somos ainda muito primitivos em termos emocionais, em termos espirituais neste nosso planetazinho. Concordo plenamente. Uma civilização, imagina, uma civilização que está 500 mil anos à nossa frente, que domina matéria, energia, espaço, tempo, o que queiras, de maneira infinitamente diferente. Uhum. Eles não vão dar à tribo americana, ou à tribo russa, ou Óbvio. à tribo chinesa, ou francesa, ou seja lá o que for, não lhe vão dar tecnologia avançadíssima que vai permitir que ela dizime os outros todos e se apodere de tudo. Tal e qual. Tal Porque e aí vamos qual. estar a entregar o controle do planeta a macacões. Uhum. Provavelmente eles vão ter que esperar que haja uma espécie de federação unificada do planeta Terra, que esteja mais pacífico, mais desenvolvido, mais consciente, para se apresentarem devidamente. Uhum. Claro que há suspeita de que mesmo Claro. assim já houve acidentes e que já houve um certo apoderamento de tecnologias extraterrestres por parte de algumas tribos. Sim, sim, sim. Mas lá está, como nós inconscientemente já sabemos que é tão perigoso para nós estarmos em contacto com essas entidades, nós fingimos que nem vemos e que nem ouvimos e que nem sabemos de nada, não é? Exatamente. Agora, também penso, acredito e tenho encontrado às vezes referências a isso. Não vou talvez falar muito da minha própria experiência. Hum. Mas tens eh, experiências? algumas, algumas, Podias de falar um muitos tipos. bocadinho. Eu já dou um exemplo, mas Ok. efetivamente, por vezes, penso que alguns exemplares humanos têm algum contacto com seres extraterrestres. Sim. E esse contacto é muito na esfera individual. E será talvez porque esses extraterrestres entendem que aquela pessoa pode ter uma pequenina função a Sim. desempenhar, pode contribuir um pouco mais, talvez por aí. Na minha própria experiência, sim, em meditação já tive Uhum. um pouco a impressão, um par de vezes, de estar em contacto com seres possivelmente não terrestres. Uhum. E há bastantes anos atrás, na sequência de um desses contactos, eu escrevi um livro de ficção científica Uhum. chamado A Invasão dos Terrestres, Ok. que praticamente se escreveu a si mesmo. Ah, lindo. Eu não tive que gastar muita Eu energia a acredito, inventar. Aquilo plenamente ia-me acredito. ocorrendo tudo, eu ia escrevendo pacatamente. Claro. E Incrível. claro que é um livro pacifista, digamos. Sim, 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 sim. Mas falaste da meditação, Vítor. Podemos falar da hipnose, da meditação, da visualização, de estados ampliados de consciência. E eu queria também passar um bocadinho por aí. Até que ponto é que isto são apenas ferramentas ou são de facto portais, ahm, que nos dão acesso a material mais rico sobre nós e sobre o inconsciente coletivo e sobre tudo o que existe para além de nós, não é? Sim. Ora bem, eu acho que estamos a falar sobretudo de ferramentas, na verdade. Uhum. Aliás, também já tenho dado por aí workshops sobre meditação, feito isso tudo, ensinado umas coisas. Mas eu, por vezes, gosto de distinguir e de explicitar que, para mim, quando falamos em meditação, normalmente estamos a falar de ginásticas meditativas. Interessante. Estamos a falar de procedimentos que vão, de certo modo, amestrando a nossa mente, o nosso aparelho emocional e o corpo, sistema nervoso, etc. Também sistema energético, e que aumentam a probabilidade de entrarmos num estado realmente ampliado de consciência e de entrarmos no que será verdadeira meditação. Ok, certo, Eu sim. lembro, por exemplo, de uma mestra da Índia, salvo erro, a Nanda Moima, Uhum. e ela dizia, e outros dizem coisas parecidas, que de certo modo a meditação verdadeira visita-nos. Nós Exatamente. criamos condições para que seja mais Exatamente. provável isso acontecer, mas depois, eventualmente, chegamos lá out of Isso é nowhere, tão portanto, sem grande verdade. previsão. Eu julgo que sim. Claro que lá está, de novo, alguns humanos que foram mais longe chegam lá diretamente quando querem ou quando precisam, ou até estão lá mais ou menos em permanência. Sim, como tu disseste, há um aprimoramento, há um treino, não é? Para criarmos estados que permitam que a meditação nos chegue. Portanto, existem certamente pessoas que têm capacidade de chegar até lá ou de criar esse estado de uma forma muito mais, não é? Anos e anos a criar esse Sim, estado de uma forma muito mais imediata. eu diria que sim. E há coisas. Estou a lembrar-me de um livro muito curioso e muito interessante mesmo, que é a autobiografia de um yogi, Ah, sim, é um do grande Yogananda, livro. não é?
E ele descreve, por exemplo, um episódio em que o mestre dele, o Sri Yukteswar, entra em meditação, entra num estado cósmico e para de respirar de repente. Tipo, expira e para. E ele fica em pânico, na altura ainda não chegou ao grau iluminativo, não é? Fica em pânico a tentar perceber, anda ali à volta, aflito, não percebe se o mestre está vivo ou morto porque o mestre não respira. E depois, de repente, o mestre regressa e parte-se a rir ao vê-lo debruçado sobre o seu corpo, preocupadíssimo. Um bocado porque, tipo, ainda não percebeste bem isto, pois não. Exato, exatamente. E realmente está descrito, não é? Que por vezes, quando a pessoa entra em determinados estados verdadeiramente cósmicos, tipo o famoso Samadhi, pode haver uma espécie de suspensão quase das funções vitais. Exato. Como se a pessoa entrasse num estado quase de hibernação, ou até mais que isso. E está descrito, por vezes, que alguns mestres podem estar dias, Sim, até dias sem semanas. beber água, sem comer. Exato. O Sim. corpo está parado, praticamente não mexe, não respira. Há uma relativa suspensão de funções Se vitais. nós virmos os grandes monges, ou os grandes yogis, ou as grandes referências na área da espiritualidade, são sempre pessoas que ao longo do tempo, primeiro foram emagrecendo muito e foram perdendo quase a necessidade de suprimir as necessidades físicas. Eu tenho um bocado, eu que já fui, eu tenho, portanto, a minha família, a origem é da Índia e eu já visitei a Índia 4 ou 5 vezes. E agora, há pouco tempo, a última vez que tive num sítio tipo um ashram, mas mais ligado à medicina ayurvédica. Mas toda a gente lá, e as pessoas que vivem lá, a aparência e as conversas que eu tive com eles, têm muito, ou seja, a base era muito. Eles esforçam-se muito pouco para. Não são aquelas pessoas que precisam muito comer, ou têm sempre fome, ou têm grandes preocupações. É como se isso de facto tivesse de certa forma desligado. Como se houvesse uma energia que os alimenta de outra forma, não é? Eu diria que sim. E repara, nós temos uma questão muito humana, que é a questão da identidade. Exatamente. Eu costumo dizer que, de certo modo, a nossa identidade é uma espécie quase de operacionalização da consciência, do estado de consciência interior. Portanto, a consciência, de certo modo, é como a água. Pode adaptar-se a quaisquer formas. Muitas vezes a forma a que a minha água, a consciência, se adapta a este corpito, a este sistema nervoso, a um padrão emocional, experiências do passado, lugares onde vou, isso tudo. Constitui a minha identidade. Mas, eventualmente, eu, com o tal progresso que é até recomendado em algumas tradições, eu vou-me desidentificando disto. E quando eu me desidentifico disto, estou a ter acesso a outras dimensões, outras realidades, eventualmente começo a reidentificar-me, talvez como ser luminoso, como consciência Sim. pura, como vida pura, etc. E nesse momento, esta identidade temporária, este mundo de experiências desta identidade temporária, começa a ter muito menos interesse, muito menos importância. Talvez não é por acaso, mas pensando nas tais experiências tipo iniciático, é muito típico em tradições espirituais quando a pessoa passa por uma iniciação importante, ela recebe um novo nome, que é um símbolo de uma nova identidade. Portanto, aquela pessoa tornou-se diferente. Eu costumo dizer, portanto, o que se aplicava ao Vitor 1, agora já não se aplica ao Vitor 2. Exato. Até mesmo os traumas, os incómodos, as limitações do Vitor 1, se agora estamos no Vitor 2, se calhar já não são válidas. Tal e qual. Então nós podemos afirmar que quanto mais presos estamos à nossa identidade e, e ao nosso mundo exterior, não é? A tudo aquilo que faz parte do ego, não é? Aquilo, ou seja, talvez a identidade, o status, a possessão, não é? Tudo aquilo que faz parte do ser humano, não é? Quanto mais nós nos estamos apegados a tudo isso, mais próximos estamos de um mundo mais transcendente. É Potencialmente eu diria possível que que sim. sim, sim. Não Eu quer diria dizer que sim. necessariamente que sim, mas Aí há muitas subtilezas aí. Bom, para já, eu tenho tendência a pensar que uma grande parte de nós humanos ainda estamos muito animalizados. pois E, portanto, no estamos. território da nossa tal identidade pequenina, nós ainda andamos a marcar território, fazer xixis nos cantos de Pois nós é, próprios, de certo modo. Ainda andamos preocupados com a sobrevivência deste euzinho e deste corpo e isso tudo. Andamos a rivalizar com outros, até por territórios intelectuais. tal e As qual. ideias com que nos identificamos, e se alguém diz o contrário, nós levamos isso a peito e temos que proteger aquele território. Zangamos-nos, etc. E, na verdade, podemos aprender
truques novos, não é? Podemos ir além disto Enquanto tudo. nós estivermos nesse sítio, não vai haver espaço, energia e tempo para de facto nos conectarmos com o divino, não é? Eu diria que não. Ou então acontece quase que inesperadamente e às vezes vem justamente quando há experiências dessas, vem chocar com o nosso movimento habitual através da existência e vão-nos mostrar que, espera lá, afinal há outras coisas. Isto afinal é diferente. Isto não é como eu pensava. Este é um tema muito interessante. Eu penso muito nisto. Vítor, outro tema que é super curioso é que, de facto, tudo o que existe na consciência e no inconsciente coletivo e neste mundo e no outro, não é só luz, não é? Existe o lado sombra, existe o lado negativo, existem as más influências e, portanto, isto leva-me a pensar também no tema dos obsessores, dos espíritos, daquilo que Uhum. nos impacta não de forma tão positiva. E eu queria explorar um bocadinho este tema contigo, ou seja, ah, será que existem espíritos? E se sim, o que é que são, não é? São fragmentos são seres que andam por aqui, que fizeram parte do plano terrestre, ou seja, o que é um espírito e o que é um obsessor? Exatamente. Ora bem, isso dá para 10 podcasts. Podemos começar já e depois vamos, Mas vamos de qualquer gravando. modo, vamos começar por algum lado. Bom, para já, eh, como há bocadinho em conversa também te referia, não é? Nós, eh, quando se entra nestes territórios, eu vejo que, por já, muitos psicólogos ditos ortodoxos, mais ou menos tradicionais, eh, não consideram de modo nenhum a hipótese de haver espíritos ou coisa assim. Sim. Guiam-se por uma doutrina materialista, acham que o pensamento, a mente, a emoção, tudo isso são secreções cerebrais, digamos. Tudo é material simbólico, não é? Exatamente, quando há menções destas é só uma simbolização. Exato. Mas também vejo nos meus colegas na área transpessoal e na área da psicoterapia transpessoal que muitos mesmo têm aquilo que eu gosto de designar como o grande tabu transpessoal. Ou seja, eles admitem que há outras vidas. Eles admitem que alguma coisa transita em vidas sucessivas. Admitem que possa haver entidades por aí. Admitem que eles próprios, depois da morte, vão sobreviver de algum modo e continuar em algum plano, alguma situação. Mas depois, de repente, dizem: não, mas se aparentemente há uma entidade humana que faleceu e que comunica comigo, ou aparece até no meio de uma sessão psicoterapêutica, deve ser só material simbólico, deve ser uma imaginação da pessoa, deve ser uma projeção do inconsciente, deve ser um arquétipo junguiano que está a visitar ou manifestar-se de algum modo, com uma força dentro da psique. Não admitem simplesmente que, por vezes, possa haver uma entidade de outro lado, de outra dimensão da realidade, a interagir connosco, com os nossos pacientes em sessão, etc. E, no entanto, eu posso dizer-te que eu tenho tido muitas sessões em que essa hipótese de trabalho produz resultados muitíssimo mais rápidos e fortes do que, por vezes, anos de psicoterapia. Ok. Eu Tu tenho... estás a dizer, ou seja, as pessoas precisam. Primeiro, as pessoas se calhar precisam de estar num estado mais vulnerável ou permissivo, no sentido de num estado mais hipnótico ou meditativo, não? Para baixarem Sim, um bocado a guarda. sim, normalmente temos que criar um estado modificado de consciência expansivo através da hipnose, ou técnicas respiratórias, ou por vezes da visualização, um percurso mais meditativo. Há várias maneiras de lá Como chegar. é que tu vês o impacto concreto, por exemplo, de um obsessor ou de um espírito numa sessão? Pode variar muito. Por exemplo, há pessoas que podem estar severamente deprimidas por causa de um obsessor e às vezes atravessam praticamente a vida toda assim. Mas também há casos, como também já tive, por exemplo, imagina uma pessoa que mantém-se depressiva, dizia-me ela, desde que se conhece até aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade fazemos meia dúzia de sessões, numa delas manifesta-se o tal suposto obsessor, trabalha-se com isso e a pessoa deixa de estar deprimida. Simplesmente. Vitória, e para quem não está familiarizado com o termo obsessor, o que é um obsessor? Bom, a ideia é que é tipicamente um ser humano que já morreu há mais ou menos tempo, que anda por aí, e que se agarra a uma pessoa. Por amor, talvez?
Por vezes por amor, sim. Às vezes eu também digo que nestas esferas, às vezes os amigos são mais perigosos que os inimigos. Uhum. Porque os amigos eu acolho-os, por vezes meio inconscientemente, Sim. e às vezes desejo a presença deles. O que pode ser prejudicial para eles e para mim. Mas se me aparecer à frente um personagem que cheira muito mal, tem pés de cabra, é peludo e tem chifres na cabeça, eu desconfio. Uhum. E acho que ele Uhum. provavelmente me vai querer fazer mal. Uhum. Se for um suposto amigo ou alguém que morreu antes, não é bem assim. Uhum. Mas eu tenho tido muitos casos que levantam estas hipóteses. Claro que cientificamente não provam que haja obsessores, que haja Claro, sim. fantasmas, que haja tudo isso. As tradições espirituais, por exemplo, falam abundantemente disso há muito tempo, diversas tradições, vais ao xamanismo, é mais que evidente. O xamã Claro. aprende tipicamente a viajar no mundo dos espíritos e a trazer informação útil à tribo, à sociedade, a partir Uhum. dessa experiência. Mas tens alusões a demónios, a seres encarnados, fantasmas, etc., no budismo, às vezes no cristianismo, de maneira mais ou Sim. menos Sim. indireta, onde se fala também em demónios, claro. Em muito lugar encontras isso. Mas estavas a explicar o que era um obsessor, que eu Exatamente. interrompi, Portanto, desculpa. não há problema nenhum. Portanto, o obsessor será tipicamente um ser de outra dimensão da realidade que começa a interagir connosco e por vezes isto parece ter graus no que as pessoas descrevem, ou seja, em alguns graus ele está a influenciar o nosso humor, o nosso estado de espírito, vai influenciando um pouco as nossas ideias, o que já pode ser muito prejudicial, porque Hum. tipicamente o obsessor não respeita bem o nosso livre-arbítrio. Um obsessor sabe que morreu? Pode, ou Nem seja, sempre. nem sempre. Alguns saberão, na descrição que as pessoas fazem, mesmo em Uhum. sessões clínicas, não é? Alguns sabem que morreram e sabem que estão a fazer mal e querem fazer mal, por vezes por vingança de vidas anteriores, lá está, ou Uhum. coisas que tais, ou por serem enviados. Há Uhum. muitas variantes disto. Outros não sabem que faleceram. É como Uhum. se estivessem a viver uma espécie de sonho em que se mantêm ligados aos vivos deste lado. Uhum. E não podem não ter bem consciência de que partiram e de que estão a ser prejudiciais. Uhum. São, por vezes, casos relativamente fáceis de trabalhar. Ok, certo. Agora, também há graus, porque há o obsessor que está, de certo modo, como se diz, encostado, é o encosto, é aquele que está ali Uhum. muito colado à pessoa, vai tendo uma certa influência. E há os casos ditos de possessão, em que a pessoa de repente parece estar numa personagem completamente diferente. Completamente diferente. E pode ser, para uma hipótese de trabalho, é interpretar isso como sendo uma invasão de uma entidade que toma posse diretamente do sistema nervoso da pessoa, do corpo, e se exterioriza através dela. Ok. Vitor, como é que tu consegues perceber concretamente? Ou seja, eu sei que já são muitos anos a virar frangos, não é? Mas hum, eu acho que parte muito da tua experiência, obviamente. Não é? Há mais de 30 anos na área também a lidar com tanta gente. Mas como é que tu consegues identificar efetivamente que, por exemplo, estás numa sessão com um paciente e que de repente há um obsessor, ou de repente aquela pessoa está a ser possuída por um obsessor e não é apenas ela a passar-se da cabeça, por exemplo. Exatamente. Ora bem, Ou seja, qual é a diferença entre ilusão ou de facto uma suposta uma realidade. suposta realidade? Bom, eu digo muitas vezes, de algum modo, o veredito final tem um bocado aquele espírito que o povo tem quando diz que pelos frutos se conhecem as árvores. Quando Exatamente. isto no Engraçado que o fim Mário resulta Rezende muito disse o bem, mesmo. vamos aí. Exato. Agora, vamos pensar no caso concreto das sessões que eu faço. Primeiro, há situações em que eu próprio vou sentir algumas coisas porque, vamos lá ver, se tu tens um inimigo que está a tentar metralhar-te e eu tento ajudar-te, o inimigo vai tentar metralhar-me a mim. E tu sentes isso? E eventualmente sinto isso em algumas situações e tenho cautelas quanto a isso. Mas por outro lado, eu nunca parto do princípio, tipo versão bruxo, não é? Por vezes, de que Claro. esta pessoa está mal acompanhada, por isso é que tem problemas ou coisa assim. Não, eu normalmente passo das hipóteses mais simples, uso técnicas de modificação de consciência para ajudar a pessoa a autoexplorar-se, a auto-investigar-se. E muitas vezes a primeira hipótese é que efetivamente ele está, por exemplo, está em sofrimento psicológico e físico até, por causa de eventos do passado, por restrições que Sim. tem, por tensão excessiva, por baixas imunitárias ligadas à emoção, porque criou uma série de inibições ou de bloqueios ou de iras de estimação por causa de assuntos mais resolvidos do passado. Isso é, digamos que a maioria dos casos.
Uhum. E trabalha-se com isso, pode ser de uma vida anterior, pode ser desta, Uhum. trabalha-se com tudo isso com resultados por vezes muito bons. Claro. Há situações em que ou suspeito de que há mais, ou mesmo não suspeitando, utilizo com a pessoa técnicas de exploração em que outras hipóteses se manifestam. Uhum. E Percebo às o que vezes aí dizes. começo a investigar mais. Por exemplo, na terapia regressiva, Uhum. às vezes a pessoa descreve que está a ver uma entidade ou vê-se a si mesma, e quando se começa a explorar isso, é como se um fragmento do que a pessoa foi no passado ainda estivesse colado a ela, manifestando-se como um aparente fantasma, Uhum. que não será bem, mas, por vezes, por trás desse fragmento, a pessoa descreve que há entidades, às vezes nada bem intencionadas, que usam o fragmento para manipulá-la. Ok, E ela não interessante, sente uau. uma força exterior porque é como se sentisse a si mesma do seu Sim, passado. sim, sim. E aí a coisa complica porque a sessão torna-se, de certo modo, mais perigosa, Uhum. mas potencialmente mais frutuosa também. Claro, Porque claro. aí temos que libertar a pessoa do que ela foi ou do que ela fez num suposto passado, mas também de possíveis entidades a que ela esteve ligada há muito tempo e que se calhar ainda por aí andam. Eu já tive coisas como uma pessoa descrever-me eh, uma vida anterior em que teria morrido no Antigo Egito há 3000 anos, mas teria havido manobras de magia negra em torno dela e até as vísceras desta pessoa conservadas em vasos canópicos Uau. ainda existentes ainda estariam a ser usadas para influenciá-la um pouco à distância 3000 anos depois. Coisas estranhíssimas, como Claro, e vês, super e específicas, boas não para é? filmes também. Mas por outro lado também, haveria entidades que tinham produzido aqueles atos e que teriam usado maldições egípcias antigas contra esta vida passada da pessoa e que ainda andariam por ali e reaparecem em cena, tipo, não, tu não vais nada libertar esta pessoa dos vasos canópicos e não vais fazer Ok, coisa nenhuma pois. e não, esta pessoa não se vai libertar porque nós queremos continuar a influenciá-la e a fazer-lhe mal. Uhum. Portanto, a sessão torna-se especialmente colorida, Pois, digamos. exato. Ficas com muito material rico para trabalhar. Ó, Vitor, assim, em conversas com amigos, em documentários que já vi, em podcasts que já ouvi, hum, eu costumo. Há uma ideia que surge sempre de que, por exemplo, quando nós estamos em ambientes ou quando estamos envolvidos com drogas, não estou a falar de psicodélicos ou da ayahuasca em si, mas drogas talvez mais em estilo recreativo, quando estamos em ambientes mais tóxicos, com pessoas se calhar mais negativas. Quando estamos em espaços ou ambientes mais negativos, nós acabamos por estar, de certa forma, podemos estar conectados ou ligados ou mais disponíveis para atrair entidades mais negativas ou obsessores ou encostos. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Vou nessa direção também. Repara, isto é como tudo. Por exemplo, vamos pensar em analogias de mundo concreto. Sim. Eu vou passear pelo campo sem saber onde é que estou a passear. E quando regresso do meu passeio, começo a ter sintomas estranhos de doença e não se percebe o que é que se passa e acabo por adoecer severamente. Porquê? Porque eu vim de lá envenenado. Uhum. Eu andei a pisar um território onde houve guerra. Há sítios assim por aí. Sim, sim, acredito. E há vestígios radioativos. Por exemplo, foram usadas munições de urânio empobrecido. Eu venho do ar só porque respirei ali e caminhei em cima de plantas cheias de poeira da Sim, guerra de há 10 anos atrás. sim. Eu venho de lá fortemente contaminado e vou adoecer e eventualmente morro à conta disso. Porquê? Porque eu fui visitar aquele território como um pobre inocente que não faz ideia do que ali está. Uhum. Há pessoas que fazem um pouco o análogo disto, quando, com drogas variadas, com estados por vezes até usando determinadas técnicas de modificação de consciência, vão dar consigo ligadas, eu diria quase que áreas do grande universo psíquico que habitamos, que Uhum. são perigosas, onde há seres potencialmente perigosos, onde há experiências para as quais as pessoas não estão preparadas e trazem de lá algo que lhes vai fazer mal. Podem vir É mal como, acompanhadas. é como se nós abríssemos de certa forma determinados canais ou portas, não é? Sem sabermos, ou seja, parece que é porque nós não temos muita consciência disto, nós que andamos aqui, não é? Nós sem querer,
mesmo alimentando conversas tóxicas, por exemplo, de inveja, ou mentindo, ou não é? Não operando no bem, ou na verdade, eu sei que, quer dizer, nós somos seres humanos e não operamos sempre no bem, não é? Nós temos o lado mau e o lado bom, negativo, sombra, luz, mas nós, sem sabermos, podemos estar a abrir canais que nos, enfim, que nos conectam com coisas não tão positivas, não é? Sem dúvida. E aí lá está. É muito importante termos cada vez mais consciência de nós mesmos, em vários níveis, e do que está a fazer, o que estamos a fazer e do que está a passar-se connosco. É uma longa aprendizagem. O que é viver de uma forma mais consciente, então? Ui, eu diria que é ter, para já, assumirmos cada vez mais responsabilidade por aquilo que sentimos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. Uhum. E depois também é termos uma consciência cada vez mais completa, digamos, do que está a passar-se à nossa volta, onde é que andamos, o que é que Exatamente. pode estar a afetar-nos, etc. E lá está, como eu digo, isto é uma longa aprendizagem. Uhum. Por exemplo, é um caminho muito mais iógico do que um caminho de toma de droguinhas no fim de semana. Claro. E nós vivemos muito num tempo do fast food, do pronto a vestir, pronto a comer, Descartável, não pronto é? a beber, pronto a pensar, pronto a Exatamente. sentir. Exato. E então muita gente não está na disposição de trabalhar 50 anos para se expandir e se desenvolver e se conhecer e tudo o resto. As pessoas querem ter experiências cósmicas sem Uhum. esforço e muito depressa. Uhum. E então vamos lá dar uma snifadela num cachimbo com extrato de pele de sapo, o chamado bufo alvários, e vamos entrar numa experiência louca imediatamente. Uhum. Vamos consumir um psicadélico forte, com cogumelos, um Sim, sintético sim, tipo sim, LSD sim. clássico, etc. E vamos mergulhar numa experiência intensa. Não nego que as pessoas têm experiências, não nego que podem aprender alguma coisa importante com elas, não nego que às vezes possam ser transformadoras, mas não equivalem de modo nenhum a um longo percurso em que a pessoa progressivamente vai construindo, conhecendo, sentindo, experimentando. Há uma diferença, desculpa interromper, entre um estado ampliado de consciência que é utilizado como fuga, não é? Como fuga Sim, espiritual, não é? Chamamos-lhe exatamente. espiritualidade, mas é uma fuga. Ou então, de facto, existir um compromisso de cura, não é? E eu queria te perguntar, e desculpa ter interrompido, mas um, qual é o impacto de nós tomarmos e vivermos nesse estilo de vida de pronto a sentir, pronto a comer, pronto a vestir? Um, e até que ponto é que isso pois não culmina no empobrecimento da alma coletivo? Culmina e de que maneira, diria eu. Repara, o preço que pagamos pelo pronto a comer e pronto a sentir e pronto a vestir é que nós consumimos produtos já acabados, que muitas vezes nos fazem mal. Por exemplo, a comida, o pronto a comer, geralmente, é uma comida que está cheia de tóxicos, Uhum. Já conservantes, está tudo corantes, morto. saborizantes, etc., que nos engorda, que nos faz um mal terrível, que nos pode predispor para o cancro e para outras doenças, para a inflamação do organismo, por aí adiante. Temos o equivalente, para mim, muito claro, no mundo mais psicológico. Uhum. Nós estamos cheios de ideias tóxicas, de pseudo-ambições pouco humanas. Uhum. É como as pessoas que vivem dos likes. Exato. E os likes não dizem Não nada sou sobre quem nada. elas são Sem realmente, nem dúvida. o que é que realmente é importante, ou coisa assim. Uhum. E aí é preciso cuidado, é preciso ganhar cada vez mais consciência do que é que estamos a consumir e de ganharmos a habilidade de saber selecionar. Sim. Há pessoas que, de algum modo, se especializam em aprender a deixar os seus corpos escolherem os nutrientes que precisam Uhum. Uhum. e distinguirem onde é que há nutrientes com qualidade. Uhum. Nós precisamos também de fazer isso mesmo no nosso mundo mental e até espiritual, Exatamente, sim. porque também há muita oferta espiritual que é banha da cobra pura. Sim. E não achas que estamos a viver numa época perigosa? Tu falaste no mundo dos likes, não é? De as pessoas associarem muito o seu valor aos likes e aos seguidores. E eu pessoalmente passei e, de certa forma, por um conflito interior, não é? Porque também eu fui crescendo muito nas redes e os likes cresceram, os seguidores, e depois senti muito, uau, espera lá, será que eu estou a pôr de facto o meu valor neste número? E existiu aqui e existe ainda constantemente todo um trabalho de não associar o meu valor ao Instagram ou às redes sociais ou aquilo, ou às pessoas a baterem palmas, não é? Mas encontrar o meu valor interiormente e existir um caminho que é por dentro.
quão perigoso é nós enquanto sociedade, e cada vez mais, porque eu olho para o mundo que está altamente performativo. Eu vi um filme há pouco tempo, já que tem mais de 10 anos, em que a forma como as pessoas vestiam era muito natural, muito normal, não é? T-shirts normais, brancas, com calças de ganga, as pessoas eram naturais. Hoje em dia vemos um filme em que as pessoas não têm uma única ruga, estão vestidas impecavelmente, cabelo todo bonitinho, e até que ponto esta forma performativa de viver não nos está a levar para um sítio muito perigoso, não é? Pois, eu penso que está e de que maneira? Porque perde-se muito a autenticidade realmente dos seres Sim, humanos, a espontaneidade, sim, porque desde o momento em que eu dou muito menos valor a ser eu mesmo e a crescer de dentro para fora, para estar constantemente a torcer-me para agradar, eu perco-me de vista. Deixo de ser eu. Eu costumo dizer, e também escrevi sobre isso, como provavelmente saberás, uhum, que a felicidade humana está muitíssimo ligada ao crescimento, à expansão, à uhum, expressão livre e a ter para onde crescer, ter para onde ir, ter exatamente. fatores que nos atraem. É um bocado como uma planta que cresce para o sol. Se eu substituo isso, em que tenho que me encontrar a mim próprio e deixar as forças de crescimento levar-me numa direção saudável, em vez disso, eu estou preocupado em agradar a gregos e troianos e a tirar benefício dos likes e tudo o resto. Eu tendo a Uma boa perder-me de analogia. vista e a torcer-me E constantemente. perder, ou seja, não sabemos onde é que está o nosso sol, não é? Ou seja, tal como estavas Precisamente. a falar da planta que tem o sol e cresce em direção ao sol, eu acho que nós nos tornamos numa sociedade, num mundo muito confuso, em que perdemos o sol, Sim. não é? E é perigosíssimo. E depois, deixa-me retomar temas mais malditos, digamos, e perigosos e tudo isso. Na sociedade atual, para já eu vejo muitas pessoas a terem um comportamento que não é só o querer agradar, é também fundamentalmente cobarde, Sim, ligado ao instinto de sobrevivência, à autoproteção e tudo o resto. Há muitas pessoas que, perante, por exemplo, a hipótese de virem a público, de darem um pouco nas vistas, procuram perceber o que é que agrada, o que é que está na moda, o que é que parece ser seguro dizer, e vão por ali. exatamente, sim. Eventualmente tentam apresentar-se como uma espécie de campeões daquilo que é seguro dizer, do que é seguro pensar, o que é seguro mostrar, o que é seguro sentir, É verdade. porque se elas discordam da manada, atraem sobre si más vontades quando não vai haver alguém, quem sabe até de um serviço secreto, a metê-las na lista de alguém a eliminar. Uhum. E eu penso que o mundo também está cheio de pessoas que são eliminadas sem ser evidente que foram assassinadas. Sim, sim, sim. Simplesmente adoecem de maneira misteriosa, têm um acidente, etc. Mas a questão aqui é que há muitas pessoas que são simplesmente cobardes. Até têm uma perspectiva um pouco diferente, ou poderiam ter, mas não se atrevem. Uhum. E perdem a ocasião de desempenhar um papel mais favorável à evolução da humanidade, É diria mais eu. impactante, sem dúvida. Ou seja, perdem a autenticidade, não é? Aquilo que estávamos a falar. Perdem. Mas também penso que, por outro lado, há forças globais, há mega companhias, há corporações, há governos que procuram voluntariamente influenciar a sociedade global, usam técnicas de engenharia social elaboradíssimas para encaminhar o que as pessoas sentem, o que pensam, o que elas se sentem capazes de pensar ou de dizer ou de sentir, de acordo com interesses que têm a ver com o controlo de tudo e de todos, ou Sim. têm a ver pelo menos com a previsibilidade dos mercados, Uhum. Podemos garantir que falar eu vendo o melhor do automóvel, apagão que etc. aconteceu, ou do Covid. Isto dava E mais sim, outros e episódios. podemos, já te digo alguma coisa também sobre o apagão. Mas repara, é interessante que podemos de facto conceber que possa haver forças mais ou menos malignas que também estão em jogo na nossa sociedade e que influenciam os destinos do mundo também. Sem dúvida. E podíamos aí ir buscar não sei quantos montes de teorias da conspiração possíveis. Uhum. Algumas das quais, se calhar, não são assim tão Tão falsas nem falsas, sim. esquizoides. Mas, por exemplo, falamos no apagão. O apagão foi uma ocasião recente muito interessante para observarmos o comportamento das pessoas, porque muitas comportaram-se imediatamente como manada em pânico, tentando arrebanhar o máximo possível de reservas para si mesmas e esquecendo os outros. Uhum. Houve pessoas que, pelo contrário, pensaram: não, eu tenho aqui alguma coisa e vou partilhar com os vizinhos, Sim, vou sim, pôr ao sim, sim. dispor. Mas também tivemos desde logo uma noção do que aconteceria com um apagão de 10 dias em vez de 10 horas. Uhum. Com 10 dias, teríamos pessoas a dar ainda mais aso à sua animalidade, ao seu instinto de proteção,
há a tendência para lutar com os outros, para arrebanhar ou roubar recursos, aí teríamos, penso que em 10 dias seria mais que suficiente para termos grupos armados a invadir, a Sim, assaltar, a sim, sim, roubar, a sim, sim. fazer. Sim, Teríamos muita coisa sinistra a passar-se. sem dúvida. No outro dia estava a andar aqui com o meu irmão e ele vira-se para mim, porque está ali uns prédios com umas varandas muito baixinhas, ele vira-se e diz: Olha, se o apagão tivesse durado mais dias, estas escadas eram as primeiras a serem invadidas. Porque é tudo partir janelas para ir buscar comida e. Há muito esta tendência e repara, da mesma maneira, tal como com a pandemia, chamemos, Sim, e outros eventos, nós vimos o quê? Que uma maioria larga de pessoas, infelizmente, lá está, partiram para o medo, para o instinto de proteção, procuraram chefes de rebanho para seguirem obedientemente e com pouco questionamento, fizeram tudo isso. Mostraram por vezes cobardia e há pessoas que não pararam de evoluir. pois foi. Não pararam de se tornar mais conscientes, Uhum, mais uhum, compassivas, mais abertas, mais colaboradoras, uhum. mais participantes voluntárias, eu diria que ao serviço da humanidade. Sim, 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 sim. Muitas Concordo outras não, plenamente. encolheram-se. Uhum. Lá está. Repare, eu também, uma coisa que eu gosto de fazer notar é que o medo está muito do lado contrário ao do amor e da felicidade. Sim, Digamos que a ordem do medo é encolhe, não vás, não faças, é a contrai-te, contração. não te manifestes, Do amor é expansão. paralisa. Sim, Exatamente. o amor é expansão, é atração. E o medo, que gera a vida de muitas pessoas e que tem sido cultivado pelos mass media, por muito cinema, por muitos governos Sim. e muitas pseudo-democracias, Uhum. esse medo encolhe as pessoas, torna-as mais infelizes, impede-as de serem elas mesmas, impede-as de terem a coragem de participar com a sua quota parte É na isso sociedade mesmo. alargada. É isso mesmo. Felizmente, eu sinto que estamos, apesar de termos que sofrer, e eu acho que vamos sofrer bastante para caminhar para um lado de maior consciência, mas eu acho que nós chegamos a um ponto da história em que não temos outra hipótese se não evoluir conscientemente. Ou seja, acho que a inteligência artificial vem trazer uma coisa muito importante aqui. Tem um lado bom e tem um lado mau, mas o facto de existirem uma inteligência artificial, máquinas, robôs que vêm fazer o nosso papel em tudo aquilo que é executável, não é? Vai-nos obrigar a de facto ter que ser autênticos em tudo o que fazemos, não é? Quando nós temos um ChatGPT que já faz artes gráficas de design, agora um designer incrível será aquele que vai pôr alma e coração no seu trabalho. E portanto nós chegamos a um ponto em que não temos outro caminho senão ir com o coração, Sim. não é? E eu penso que sim, a humanidade está numa altura em que ou evolui ou extingue-se. Sim, sim, sem dúvida. Mas também, olha, não resisto a comentar uma coisa também, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Um dos meus videozitos também mais recentes é sobre isso. Eu Eu intitulei vi, eu isso, vi. viste isso, Sim, Estupidez sim, Artificial. sim. É um pouco o que está a acontecer já com algumas pessoas. Elas já pensavam um pouco por si mesmas, já não eram assim tão criativas, não investiam assim tanto em manifestar-se, em encontrar soluções. E agora, com estas plataformas tipo ChatGPT, Uhum, elas estão a perder memória, estão a perder pensamentos, estão a perder capacidade crítica, estão a uhum, perder organização mental, uhum, porque a maquineta faz tudo por elas. uhum. Tal como há pessoas que já parecem acreditar, de certo modo, que o ChatGPT tem alguma forma de consciência e que é um parceiro, porque está preparado para simular o humano cada vez mais. Pois é. E quando vai assimilando dados que o próprio humano vai fornecendo, Uhum. cada vez mais adapta a linguagem ao encontro dos tiques, chamemos daquela Sim, sim, pessoa. sim. Há pessoas que. Eu sei de casos de pessoas em que o ChatGPT já é o seu psicólogo. Já, Sim. e a sua maior companhia do dia, não é? Portanto, enfim. Mas Hum. pronto, Vitor, nós não temos muito mais tempo. Eu estou a adorar a conversa e quem me dera ter aqui o dia todo, mas eu não queria terminar sem deixar de fazer esta pergunta, que é o que é que estes anos todos de exploração e de autoinvestigação de ti mesmo, da psique e tudo o que vai para além da psique, o que é que tudo isto te ensinou sobre a alma humana, sobre aquilo que existe para além de nós? Olha, há muitas maneiras de responder a isso. Uma delas também é que eu, mesmo nesse território, de certo modo, tenho-me encontrado progressivamente mais com a minha ignorância. Uhum, Eu, com 20 anos, achava, de certo modo, que era um grande sábio
Agora Sim. sou um nabo que anda a aprender umas tretas. Ahm, mas de qualquer modo, o que eu julgo ir aprendendo é precisamente um pouco nesta linha de que aquilo que chamamos alma é do que temos mais precioso enquanto seres humanos. Não costuma ser valorizada, não se costuma procurar por ela, Uhum. mas aí dou razão também, mais uma vez, a algumas tradições espirituais que nos dizem, por exemplo, na linha yógica, o eu verdadeiro é muito diferente do que nós chamamos eu normalmente. O que nós chamamos eu, eles dizem, isto é não eu. Eu Uhum. identifico como emoções. Sim. Isso é não eu, as emoções são uma coisa temporária. O eu verdadeiro é uma coisa profunda, é até eterno, é a última análise. Eu identifico com pensamentos, com ideias, por vezes defendo-as, por vezes agarro-me a elas, tenho medo que sejam ameaçadas, procuro umas novas que sejam melhores e que sejam muito minhas para eu as agarrar. De novo, isso é não eu. O Exatamente. eu mais profundo é outra coisa. É muitíssimo mais perene. Sim. É como a noção de felicidade tão propalada por aí. Por exemplo, nos escritos de uma autora esotérica que eu valorizo bastante, a Alice Bailey, Uhum. distingue-se felicidade de alegria e de bem-aventurança. A felicidade é um estado momentâneo de satisfação da personalidade, dura um bocado, dura mais, menos e Sim. passa. A alegria é uma qualidade da alma que pode durar muitíssimo mais. E eu posso até estar interiormente alegre e miserável enquanto personalidade. E depois tens a bem-aventurança, que é uma qualidade, de certo modo, do espírito puro. E é a qualidade dos santos das tradições, nomeadamente, quando têm consciência direta da imortalidade e, se quiseres, de um plano cósmico onde impera o amor divino. E estão Interessante. permanentemente bem no seu Sim. interior. Sim. Estão para lá desta coisa toda, destas asneiras, ambições, etc. Uhum. Uhum. Muito interessante a tua resposta, gostei muito. É, sem dúvida. É, e o quão desafiante é ahm, chegar ao estado de bem-aventurança, vá, digamos. Pelo menos para mim. Estou a Sim, caminhar para lá. Estou a sim, caminhar para lá. é um estado que está ligado Muito à tal bonito. iluminação mais Iluminação, profunda. sem dúvida. Vitor, só para terminar, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Um livro para o Difícil, eu sei, mundo. mas eu já percebi que gostas muito de ler. Deixa-me pensar, essa tenho mesmo que pensar um bocadinho. Um único livro para o mundo. A minha primeira tendência seria para dizer que seria o Tratado sobre o Fogo Cósmico, de Ok. Alice Bailey. Só que esse é um livro de 1000 páginas que o comum das pessoas não consegue perceber nem a primeira. Portanto, É mais complexo, não é? é complicado recomendar um livro como esse. Eu pensaria em livros como... Há muitos. Por exemplo, imagina um livro como um livro antigo do Krishnamurti na sua Ai, adoro juventude, Aos Pés do Krishnamurti. Mestre. Sim, Livros adoro como esses. A Krishnamurti, Luz sim. no Caminho, da Mabel Collins. Uhum. Pensaria num livro desse género, mais simples, mas profundamente inspirador. Sim, sim, sim. Há livros desta linha. E há alguns magníficos. Estou a lembrar, por exemplo, de um livro sobre a vida do Buda, que está poético, belíssimo, que é A Luz da Ásia, do Edwin Ah, Arnold. já sei qual é. Mas pronto, Lindíssimo. como livros inspiradores, Sim, sobretudo. percebo. E acessíveis, não é? E acessíveis. Pois há Certo. coisas que dão muito mais trabalho, mas são, digamos que, a artilharia pesada da espiritualidade. Ou seja, Exatamente. são o chocolate em estado puro, não são sucedâneos do chocolate mais fáceis. Exatamente. Olha, Vitor, que bom que foi falar contigo, foi mesmo bom. Espero encontrar-te mais vezes e espero que possamos ter também mais conversas destas que são tão enriquecedoras Com todo o gosto mesmo, e que foi um desafiam prazer. aqui a mente e a alma e tudo. Obrigada, Vitor. Obrigado também por me trazeres aqui e por fazeres este trabalho que estás a fazer. Obrigada. Obrigada.